A paz do Senhor para os amados irmãos. Mais um dia, graças a Deus, né, irmãos? Deus nos concede para respirarmos, andarmos, vivermos, comermos, entendeu? Conversarmos, respirar esse ar maravilhoso, natural que Deus nos dá, né, a cada dia. Irmão, tem um mistério na palavra de Deus aqui, uma passagem que muita gente lê e às vezes tem coisas que passam despercebido. O Senhor Jesus, quando andou nesse mundo, ele pregava muitas vezes em parábolas, né? Ele dava exemplos, né, para nossa edificação, para nós meditarmos. Jesus sempre quis aguçar nossa mente, né, com palavras, entendeu? Que você fica meditando, você fica pensando, por que ele falou isso? Aí você vai buscando, e você vê que é muito simples. O Senhor Jesus disse que para nós sermos simples como a pomba, né? Mais prudentes como a serpente, mais simples como a pomba, para nós andarmos, sabe, de modo simplórios, sabe, sermos pessoas simples nesse mundo e falarmos com simplicidade, porque você fala com uma maneira muito, entendeu, muito acima do normal, muitas pessoas não percebem, entendeu? Muitas pessoas não têm, né, entendimento. Eu digo pessoas normais, até que se convertem e o Espírito Santo dá o discernimento necessário, né? Eu quero ler uma passagem aqui muito interessante de uma promessa de Deus que passa despercebido para muita gente. E nós vamos estar aqui explanando essa promessa, entendeu? Que é muito interessante, é muito importante para nossas vidas. Que está em Mateus 6, a partir do versículo 26, que diz assim, ó, não, vou um pouquinho antes, 25, que ele fala assim, ó, por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Amém? Vou botar aqui na fonte, que é a palavra de Deus. Pelo que haveis de beber, bem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Essa é uma pergunta que ele faz. Qual é mais importante? O corpo ou a vestimenta? Aí ele dá outro exemplo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestiais os alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? Aleluia, que tremendo, né, irmão? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, né, a nossa vestimenta, né, por que andais ociosos? Não olhar para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? É assim que Deus nos trata, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. É a nossa preocupação diária. Aí ele fala, porque todas essas coisas os mundanos, os incrédulos, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe da nossa necessidade. Mas aí ele dá a chave de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas que foi falado vos serão acrescentadas. Isso é promessa, irmão. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, irmão, se a gente for trazer para os nossos dias, olha o que Deus fala. Para a gente não andar ansioso por nada, não andar preocupado com nada. Claro, mas como que eu não vou andar preocupado com nada?
É aquilo que eu digo para você. É pela fé. O que é a fé, irmão? Vou aqui dar uma coisa muito simples, um exemplo muito simples. Quando você, eu sei que tem pai, você que é pai ou mãe, que tem filho, quando você pega teu filho filho pequeno, na mão, que está andando na rua, ele se preocupa. Ele fica assim, mãe, cuidado do carro, mãe, olha, vai cair alguma coisa do prédio, mãe, fica. Não, ele simplesmente confia no pai e na mãe que está levando ele. Se a mãe for para um caminho errado, por exemplo, vem um carro de lá, atropela a mãe, atropela o filho também. Mas ele nem vai perceber, porque ele está confiando nos pais. A segurança que o filho sente nos pais é essa segurança que Deus quer que nós sintamos por ele. Porque é assim a fé. A criança confia completamente nos pais. Nós devemos confiar no nosso Pai Celestial, sabendo que Ele não vai deixar nos faltar. Isso é confiança, irmãos. A fé remove montanhas. É muito difícil, claro, a gente entender o que Jesus está dizendo. Porque muita gente não tem, às vezes nós não temos fé nenhuma. A gente confia, sabe que Deus existe, mas a gente não confia nele. É por isso que muita gente não é sustentada por ele, é por isso que muita gente não é curada por ele, é por isso que muita gente não recebe bênçãos, também mesmo de emprego e tal, porque não confia no que ele está dizendo aqui na palavra. Isso é um mistério, irmãos. O mistério é, nós devemos confiar 100%, irmão, não é 99%, 100% no Senhor. Porque quando isso acontecer, aí sim Deus vai abrir as portas do céu, vai abrir a janela do céu, vai derramar bênção sem medida, como diz a palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos confiar. Irmãos, hoje em dia, prego muito aí, né, algumas igrejas sobre sacrifício, faça sacrifício, se sacrifica, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Cuidado com essas coisas de sacrificar. Sacrificar é fácil, porque você sacrifica, mas não confia. Você sacrifica porque é uma forma mais fácil. Não tem, vou dar um exemplo aqui, né, na macumba. Vai lá, corta lá o pescoço da galinha, derrama o sangue. Está fazendo aquele ritual aí, aquele sacrifício. Comprou galinha, comprou cachaça, comprou um monte de coisa para dar para o demônio e fez lá o seu ritual. Entendeu? É um sacrifício, não é tipo, nós. Vou me sacrificar dando um salário mínimo meu, ou um salário meu, ou dando uma casa minha. Isso não é sacrifício, irmãos. Sacrifício não serve para nada. Deus não quer barganha com ele. Isso é barganhar com Deus. Tu tem que obedecer a sua palavra e não sacrificar. Jesus já foi o sacrifício. Quer dizer, quando você sacrifica, você está dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus não serviu. Entende? Deus não quer sacrifício. Quando disserem, vamos fazer, tem muito pilantra aí, muito pastor pilantra que está dizendo isso, faz um sacrifício, dê um salário mínimo, dê 3, dê isso, dê aquilo. Isso é pilantragem, irmãos. Jesus não quer sacrifício, Ele quer que você viva pela fé, confiança total nele. Quando você tem essa confiança, irmãos, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus que há na tua vida, se não há, se o Espírito Santo está aí e você não dá muita importância para ele, começa a buscá-lo, começa a buscar mais esse Deus, começa a adorar ao Senhor Jesus, e você vai ver que o Espírito Santo vai se fazer mais presente na sua vida. Às vezes a gente perde tanto tempo com tanta coisa no mundo, irmãos, a gente perde tanto momento que a gente podia dar para Deus. A gente perde, às vezes, eu também estou me incluindo nesse rol, a gente vê filme, a gente vê série, né? No Brasil tem muito, né, as novelas, né, que amarram as pessoas, entendeu? Muito crente assistindo novela, entendeu? Perdendo tempo precioso que você podia dar para Deus. Irmãos, para adorar a Deus, eu posso estar na poltrona ali, vendo um filme, e eu praticamente me desligo daquele filme e começo a pensar em Deus. Na mesma hora que eu vi uma cena ali do filme ali, que aconteceu com uma pessoa, e de repente eu falo assim, meu Deus, podia acontecer comigo, mas graças a Deus, eu tenho o Senhor comigo, eu começo a meditar, graças ao Senhor, te amo, te adoro. Ali mesmo eu comecei a adorar Ele. Por quê? Porque aquilo podia ter acontecido comigo. Eu estou dando um exemplo de uma coisa que podia acontecer, uma coisa que eu vi no filme. Pode acontecer com qualquer um de nós. Um exemplo também,
né? Às vezes a gente vê uma tragédia de uma família, que está acontecendo aquilo com o pai atrás da sua filha que foi raptada. Você pensa, pô, pode acontecer com minha família. Entende? Tipo assim, então, graças a Deus que Deus guarda a minha família. Eu oro né? A gente deve orar pelas pessoas que estão passando com todo esse aperto, passando realmente esse sofrimento terrível, de perda, entendeu? Mas eu não quero isso para minha vida, entendeu? Eu quero que Deus me livre. Então eu fico agradecendo a Deus, glorificando o nome dEle, adorando a Ele, irmãos. É isso que falta, irmãos. A gente entender que nós vivemos pela fé, entendeu? Nós vamos deixar de ser crente vista, só crê no que vê. Não, nós temos que crer para ver, é diferente. Nós temos que crer na palavra do Senhor, crer no Senhor. E eu já falei várias vezes, entendeu? Na minha vida, quantas vezes Deus me livrou, quantas vezes Deus supriu a minha necessidade. E digo para os irmãos, desde o momento em que eu me converti, eu posso dizer para os irmãos categoricamente, nunca me faltou nada, irmãos, nada. Nada, eu sempre tive para mim e para ajudar as pessoas, porque Deus nunca me deixou faltar, nem no desemprego, irmãos, Deus me deixou faltar, nem no desemprego, Deus sempre supriu as minhas necessidades, e olha que eram muitas, e Deus sempre, sabe, porque eu estava fazendo a obra dEle, estava crendo nele, eu sabia que Deus ia fazer, que ia libertar, que ia curar, que ia abrir porta de emprego, que Deus ia suprir a minha necessidade, e Deus supriu todas as minhas necessidades. Aqui, se você olhar aqui, ó, que ele diz aqui, no finalzinho aqui, ele fala aqui, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas, não está dizendo algumas coisas Deus vai fazer, outras não, todas. Então, eu creio dessa forma. Então, uma passagem também no Velho Testamento que diz que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo, ou as demais coisas, ele fará por ti. Deus é assim, irmãos. Agora, ou você crê, ou você não crê. Aí que está, diante de ti está esse mistério. Poxa, se Deus cuidou das aves do céu, fiz um trabalho, né, parece um petista, né? Mas são aves, né, do céu, são criaturas que Deus criou, né, para balizar, né, a terra. Tem também um mistério com as aves, como Deus tem com os pombos, que muita gente despreza, né? Os pombos, né? Jesus deu o exemplo do pombo lá, ó. Você não vê Deus dar exemplo de muitos animais, mas do pombo Deus deu. Seja como os pombos, manso como os pombos. E muita gente despreza os pombos. Cuidado, Deus é uma criatura especial para Deus. Entendeu? Tudo que é de Deus, as pessoas não gostam, já viu isso? Tudo que é de Deus, e Deus deu referência, as pessoas não gostam. São pessoas recalcadas, realmente, que sem sabedoria nenhuma. Entendeu? Então, irmão, se Deus cuidou dos animais, se Deus cuidou das ervas do campo, que não trabalham nem fazem mais nada, somente vivem ali, no dia seguinte é jogado no forno, quanto mais a nós, irmãos, são semelhança, sabe, imagem e semelhança de Deus. Quanto mais a nós, aí nos chama de homens de pequena fé. É uma interrogação, né? Homens de pequena fé, se você tem fé, então é isso que Deus nos quer de nós, irmão. Ele está aguçando, Ele está dizendo, tenha fé que tudo eu faço, tenha fé que eu faço o resto. É isso que Ele está dizendo. O mistério é esse, se você não tiver fé, não tem como alcançar Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Não adianta, entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Confia nele, confia totalmente nele. E o resto Ele vai fazer. Quem é Deus, meu irmão? Quem é Deus, sabe? Quem é Deus para você? É o quê? Um anão? O que é Deus para você? Irmãos, Deus é o Criador, Ele fez, tá vendo? Você olha para o céu, você vê o sol, foi Deus que fez. Você olha para a lua à noite, foi Deus que fez. Você olha para esse universo, essas estrelas, foi Deus que fez. Esse mundo, foi Deus que fez. Então imagina, será que Ele fez essas coisas inimagináveis? Não vai fazer as coisas tão pequenas que quer nos suprir? Para você ver o teu entendimento de Deus. Então depende do que você pensa para Deus. O que você pensa de Deus? Quem é Deus para você? Aí está o tamanho da sua fé. Se você vê que realmente Deus é ilimitado,
não tem limite para Deus, que Deus faz todas as coisas a hora que Ele quiser, aí você vai entender. Entendeu? A tua fé vai aumentar, você vai, poxa, Deus é todo poderoso. O que é todo poderoso para isso? Jesus falou, eis que foi me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Jesus é o todo poderoso. Então, se Jesus é o todo poderoso, quem é Deus para você? Aí essa é uma pergunta e uma exclamação, entendeu? Que você deve se fazer. Quem é Deus para mim? Aí você vai ver o tamanho da sua fé. Se você não tem, você vai começar a gerir fé dentro de você, vai crescer, aí você vai confiar 100% nele. Não é 99%, 100% nele. Amém? Essa palavra, que Deus possa te abençoar nesse dia, entendeu? Que Deus possa continuar com a gente, né? Nos agraciando com a sua presença maravilhosa, com o seu agir total nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, você e sua família, em nome de Jesus.